Então, beleza, vamos fazer a revisão então para a prova de amanhã, né, dia 6 de abril. O horário a gente ainda não sabe, porque o Detran ele manda um e-mail para nós na parte da manhã, no dia da prova. Então, a gente não tem como escolher sala, horário de ninguém. Então, amanhã a gente vai ver isso, certo? Então, vamos ver alguns termos importantes que a gente tem aí, as siglas importantes, depois a gente vai pegando a matéria do livro todo. O primeiro termo que eu queria pegar é o acostamento. O acostamento a gente acha em que tipo de via? Vias urbanas ou rurais? Urbanas, dentro da cidade tem acostamento? Então é nas vias? Rurais. Quais são as vias rurais? Estradas. E? Então, as estradas e rodovias. São vias rurais. Rodovias e estradas. Qual é a diferença de uma rodovia e de uma estrada? Qual é a diferença? A rodovia é uma via rural pavimentada e a estrada é uma via rural não pavimentada, é uma estrada de terra. Então aí, o acostamento a gente encontra em vias rurais, tá? Nas rodovias. Mas se, por exemplo, para o acostamento a gente tem duas definições. Quando que eu uso o acostamento e quando que eu posso trafegar no acostamento. Trafegar no acostamento, eu vou estar em movimento. Quando que eu posso trafegar no acostamento? Para entrar em lote lindeiro. O que é um lote lindeiro? É tudo que se limita com a via. É um bairro, é um posto de gasolina, uma área de estacionamento, é uma fábrica, são lotes lindeiros. Então, quando a gente vai, por exemplo, sai ali do Empório Amália, vai em direção a Santa Amália. Quando eu quero entrar no Jardim das Oliveiras, eu jogo meu veículo para onde? Pro acostamento. E aí eu entro no Jardim das Oliveiras. Então, o Jardim das Oliveiras é um lote lindeiro. E tem quando eu uso ou aguardo no acostamento. Quando que eu uso um acostamento? São três situações. Situação de emergência, sim. O que mais? Quando eu vou fazer um retorno. E quando eu vou fazer uma conversão à esquerda. Uma conversão à esquerda. Por exemplo, quando a gente entra lá em Carvalhópolis. Para você entrar em Carvalhópolis, você tem que aguardar onde? No eixo da via, na direita da via ou no acostamento? No acostamento. Mas se eu estou numa via desprovida de acostamento, ela não tem acostamento, onde que eu faço uma operação de retorno? O que eu tenho que procurar? Um local ou um lugar apropriado. Que vai ser um trevo, uma área de retorno, mas na prova vai aparecer um local apropriado. Que cor que a gente usa na ciclovia ou ciclofaixa? Qual é a cor usada? Na ciclovia ou ciclofaixa? Vermelha, é na cor vermelha no solo. Ciclovia é uma calçada pintada de vermelha e a ciclofaixa é no chão, é na via. Qual a cor que indica que a gente está trafegando numa via de duplo sentido? São sentidos opostos. Qual é a cor da faixa? Sentidos opostos. Amarela. Sentido único. Branca. Aonde proíbe estacionamento. Qual é a cor usada? Amarela. Faixas de pedestre. Qual é a cor usada? Branca. Área para deficiente físico. Azul. E quando tem uma demarcação errada no solo, o que a gente usa? O preto ou contraste. Então, por exemplo, ali em frente ao Pet Shop, ali na Farmácia Luz, tinha uma faixa de pedestre. Então, todo mundo que parava na faixa de pedestre, parava em frente ao comércio para entregar os animaizinhos lá, era autuado, que estava em cima da faixa. Então, o que eles fizeram? Pintaram aquela faixa de preto, pintou tudo e afastou a faixa de pedestre. Então, tirou a faixa de pedestre de frente da porta do comércio, para evitar, né, para que as pessoas sejam autuadas. Pode entrar. Tchau, filho, vai com Deus. Qual é a diferença da caminhonete e da caminhoneta? Qual é a diferença? Caminhonete é um veículo de carga. E a caminhoneta? Veículo Misto. Se eu compro uma Hilux, eu estou comprando o quê? Um misto, uma caminhoneta, onde transporta carga e passageiro no mesmo compartimento. Qual é a forma que eu conduzo a motocicleta? Montada. O ciclomotor?
Montado. E a motoneta? Sentada. E a bis, a burgma, que tem um vão. Aí você senta. Qual é a postura para eu conduzir um veículo de 4 rodas ou mais? Eu vou sentar num ângulo de 90 graus, numa postura estática. E a motocicleta? É dinâmica. Quantos volantes tem um veículo? Quais são eles? E o volante do motor. O semáforo, que tem um formato circular, se comunica com quem? Ele ordena para quem? Para os veículos. E os quadradinhos? Para os pedestres. E esses focos de pedestres são sempre virados para o lado da calçada. Qual é a diferença de parada e estacionamento? A parada é para quem? Para o passageiro. Para ele fazer o quê? Embarque e desembarque. Toda vez que tiver carga e descarga, embarque e desembarque com tempo superior ao necessário, a gente já chama do quê? Quando é carga e descarga? De estacionamento. Vamos pegar firme, gente. Estacionamento. Eu posso parar de frente de uma garagem? Posso. Parar eu posso. Eu não posso? Eu posso estacionar em frente à minha garagem da minha casa? Não. O agente de trânsito vai saber que aquela casa é minha? Deixa eu ver. O que é a tara do veículo? Tara do veículo. Apareceu lá. Qual é a tara do veículo? O que é isso? Peso. É o peso bruto total do veículo. É o peso desse veículo todo. Com carga, combustível, ferramenta, roda sobressalente, tudo que tiver nesse veículo. É a tara dele. Quando que eu posso usar o pisca-alerta? Vocês sabem quando que a gente pode usar o pisca-alerta? Isso, então vai ser em emergência, em caso de um acidente ou algum problema no veículo, e também aonde a regulamentação exigir. Geralmente em portas de farmácia tem uma regulamentação exigindo. Ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado por 5 minutos, por 10 minutos. Aí a gente obedece a sinalização do local. É um local, é um túnel, é um local subterrâneo, certo? E é considerado como uma obra de arte, uma obra da engenharia. Como chama isso? Muito bem, passagem subterrânea. Dentro de passagens subterrâneas e dentro de túneis, que tipo de luz que a gente usa? Baixa. E nesse túnel passa vários tipos de veículo. Qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair do túnel? Motocicletas e similares. Deixa eu ver. Como que chama a autorização para fazer aula prática? LADV. A LADV só pode ser usada com 3 requisitos. Eu tenho que estar com quem? Um instrutor. Aonde? Só no carro? Mas é só no carro da autoescola? Instrutor. Veículo de aprendizagem. Se vocês tirarem de moto, vocês vão estar no carro? Não, no moto também precisa. Então é no veículo de aprendizagem junto com qual documento? A LADV junto com o RG. Em caso de chuva, neblina e cerração, que tipo de luz que a gente usa? Luz baixa. Em caso de fumaça na via? Baixa. Eu vou sempre permanecer com a luz baixa acesa, fechar os vidros de ambos os lados e diminuir a velocidade e redobrar a tensão. Também não pode ficar parado no meio da via. Agora, quando tem vento lateral, qual o procedimento correto? De ambos os lados. Na categoria B, transporta quantos passageiros? Fora o? Isso dá quantos lugares? 9 lugares. Para o processo de habilitação, qual é o tempo mínimo? Qual é o tempo que a gente tem para tirar a habilitação? 1 ano. E quais são os requisitos para poder se habilitar? Qual a idade? No mínimo 18. Tem que ser o que mais? Isso, não tem que ser alfabetizado, saber ler e escrever, o que mais?
Isso, ser responsável pelos atos é penalmente imputável na forma da lei. E documentos de RG e CPF. Toda vez que a gente abre aula e fecha aula, essas imagens biométricas vai para qual banco de dados? Da Polícia Federal e depois para o Detran. Então vai para esses bancos de dados. E aonde que fica registrados todos os dados de um candidato? Aonde? Fica, registrados todos os dados de um candidato. No RENASH. No RENASH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação ou de Condutores Habilitados. Quantos números de RENASH eu tenho? 1. Qual é a carga horária do nosso curso em teórico? Qual é a carga horária? 45 horas. Para fazer a provinha do Detran, vocês vão fazer amanhã, quanto tempo de prova teórica? 1 hora, 60 minutos para responder quantas questões? Tem que acertar quantas? 21, isso dá 70% da prova. Aí, passou por essa etapa, vai começar a parte prática. Qual que é a carga horária do curso prático? 20. Quantas no período noturno? Nenhuma. Que tipo de aula deixou de ser obrigatória? Noturna. Então, a noturna deixou de ser obrigatória. Caso o candidato reprove em algum dos exames, ou no exame teórico ou no exame prático, quando que ele pode fazer um novo exame? Imediatamente, a qualquer tempo, desde que tenha a vaga, pode fazer no próximo. Quais são as categorias iniciais? Quais são as categorias iniciais? A CC não é categoria. O que ela é? Ela é uma das primeiras que vai aparecer no livrinho lá, mas ela não é categoria. O que ela é? A CC. O que significa a sigla? Não. A autorização para conduzir ciclomotores. O que significa CC? Autorização para conduzir ciclomotores. Um ciclomotor é um veículo que tem 2 ou 3 rodas. Quantas cilindradas? 50. Quantos quilômetros por hora? 50. Aonde ele não pode trafegar? Rodovia. Em vias de trânsito rápido. Se perguntar quais lugares, trânsito rápido e rodovias. Como chama o órgão que recorre às infrações e julga as penalidades? Qual é o único órgão que recorre às infrações e julga as penalidades? É a JARI. O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que significa JARI? Vamos, gente. Junta Administrativa de Recursos de Infração. Quantos dias eu tenho para recorrer uma multa? Para indicar o infrator? 30 dias. E para ser notificado? 180. Caso eu não seja notificado em 180 dias, a minha infração vai perder o valor e vai ser arquivada. Ao candidato que passa nas 3 etapas, passa no exame médico psicotécnico, passou no exame teórico, passou no prático, o que vai ser concedido a ele? O que significa o PPD? Permissão para dirigir. A PPD tem a validade de? Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Gravíssima, uma grave e 2 médias. Muito bem. Caso cometa qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias no período de 1 ano, a minha PPD vai ser o quê? Cassada. PPD pode ser suspenso? Não, ela só pode ser cassada. Cassou o documento, elimina tudo. Quando que eu posso fazer um novo exame, um novo processo? Imediatamente. E se caçar minha CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Quando eu falo de renovação da habilitação, qual é o documento de habilitação que eu renovo? Qual é? PPD eu renovo? Não. Venceu 1 ano, o que eu faço com a PPD? Eu troco. Então, eu troco por qual? CNH. Então, qual é o documento de habilitação que a gente pode renovar? CNH. Pessoas que têm de 18 a 50 anos, elas vão renovar de quanto tempo? 10 em 10. De 50 a 69. E acima de 69? 3 em 3, e conforme prescrição médica ou psicológica. Posso conduzir meu veículo com habilitação vencida?
Posso. Por quantos dias? 30. Depois de 30 dias, a infração de que natureza? Grave. É gravíssima e tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. Quais são as categorias que fazem o exame toxicológico? C, D e E. O toxicológico ele faz de quanto tempo? Lucas? 2 anos e meio a 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. Toxicológico vencido, é infração de que natureza? Grave. É gravíssima, vezes 5. Então é uma multa de R$ 1.467. Ainda vai ficar suspenso por 90 dias, certo? Quais categorias exigem 21 anos? D, E. Quais categorias fazem o exame toxicológico? C, D, E. Qual categoria, quando eu vou fazer a mudança para ela, eu não posso ter cometido infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias? C. Quais categorias eu não posso ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses? Quais? D? C. Não, C acabamos de falar que é D. grave, gravíssimo. D. D e E. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos? Não. Exceto qual? A. Exceto quais? A e C. A e C. Se na prova aparecer lá, passageiros, carga, misto, tá falando do que do veículo? Da tração, da espécie ou da categoria? Passageiro, carga, misto, tá falando do que do veículo? Espécie. Da espécie. E se aparecer lá reboque, semi-reboque? Do que tá falando? Da tração, da espécie ou da categoria? Da tração. Se aparecer na prova oficial, tá falando do que? Espécie. Da categoria. Eu falei para vocês lerem isso daí ontem. O exemplo pode aparecer qualquer um na hora da prova. Veículos de 4 rodas ou mais tem placa na dianteira e traseira. Então, qual veículo tem placa só na traseira? Motocicletas e similares. Aonde que eu pago o Renavan? Quantos números de Renavan o veículo tem? Qual é o órgão que mantém o Renavan organizado? Qual é? É o Denatran. Qual é a cor de um veículo de aprendizagem, da placa de um veículo aqui da autoescola? Muito bem. E se fosse um táxi? Vermelho, com os caracteres brancos. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? CNH, o PPD, o CRD. Falta um. ACC. Então vai aparecer na prova habilitação e licenciamento ou as 4 siglas, ACC, PPD, CNH e o CRLV. A ACC, a PPD e a CNH são os 3 documentos de habilitação e o CRLV que é o licenciamento, certo? Então ou lá vai aparecer licenciamento e habilitação ou as 4 siglas. Se tiver lá CNH e licenciamento, tá errado, porque tá incompleto. Tem que ser 4 siglas, não esquece disso na hora da prova. Deixar de portar documentos de porte obrigatório é infração de que natureza? Deixar de portar é leve, agora recusar a entregar, gravíssimo. Quando que eu tenho que expedir um novo CRV, um novo recibo? Quando que eu mudo o recibo? 4 casos de mudança. Mudança de proprietário, o que mais? Residência, característica e categoria. Quantos dias eu tenho para colocar o veículo no meu nome? Se eu não transfiro em 30 dias, é infração de que natureza? É média. O que o seguro DPVAT cobre? Ele cobre 3 coisas: invalidez, morte e dames, que são as despesas de assistência médica suplementar. Quanto que o DPVAT paga em
caso de pessoa falecida, quanto que a família recebe? 13.500. 13.500. Invalidez, Conforme até, podendo chegar a 13.500, que existe invalidez parcial e total. E despesa de assistência médica, 2.700, até 2.700. Qual é o equipamento obrigatório para um reboque e semi-reboque? Qual é o equipamento? É o para-barro, é o protetor das rodas traseiras. Qual a idade mínima para conduzir um veículo escolar ou coletivo? 21. Ser habilitado em quais categorias? D e E. Qual é o equipamento obrigatório para um veículo escolar? Equipamento. Tacógrafo, muito bem. Qual é a velocidade máxima dele? 80. Qual é o tamanho da faixa? No mínimo 40, escrito o quê? escolar. E qual é o tamanho da faixa de um veículo aqui da autoescola? 20 centímetros. Escrito o quê? Autoescola. E o que mais que ele tem de diferente dos demais? Pedais. Pedais duplos de quê? Freio e embreagem. Freio e embreagem. Quanto tempo o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil? 180 dias. 180. Se ele for permanecer, o que ele tem que fazer? Traduzir a habilitação dele para o nosso português, ou ele vai ter que passar por um processo de habilitação como qualquer um de nós. Transportar criança menor de 10 anos do banco dianteiro do veículo é infração de que natureza? E na garupa da motocicleta? Quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Quando for caminhonete. O deficiente físico pode habilitar? Mas aí como que o veículo tem que ser? Especializado, adaptado para a necessidade dele. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Essa prova dele, ele passa por um médico ou por uma junta médica? E essa junta médica é feita onde? Em Belo Horizonte. Para eu dirigir um trator lá no meu sítio, precisa de habilitação? Não. Para dirigir um trator em vias públicas, precisa? Qual categoria? B de bola. Para eu trabalhar como trator, operá-los, eu preciso de quais categorias? C, D ou E. Tem que ter um curso conforme a máquina de obra que forem operar. Para transportar carga perigosa, qual a idade mínima? Qual é o curso? MOP. Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. Qual é a idade mínima para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista? Ser habilitado na categoria A. Há quanto tempo? 2 anos. Quantos por cento do que a gente paga em infrações de trânsito é destinado ao FUNSET? 5%. 5%. O que significa FUNSET? Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Então ele recebe 5% de tudo que a gente paga em infrações de trânsito. Quem pode autuar uma infração para nós? Quem pode nos autuar? Quem que... O agente de trânsito ou a polícia. O que não precisa conter no auto de infração de trânsito? O que não precisa conter? O prontuário do condutor. Quem tem a responsabilidade pecuniária pelas infrações? Sempre é o proprietário do veículo. Ele sempre é obrigado a pagar. Se caso ele não paga, qual é o documento que não vai ser emitido para ele? Qual documento? O licenciamento. Como que eu posso ser advertido? Lembra do VEM? Como que eu posso ser advertido? De forma verbal, de forma escrita e com multas. Se eu recebi uma advertência por escrito, que tipo de infração eu cometi? Leve ou média. Advertência por escrito, ele pode converter, né, quando é infrações leves ou média. Vai gerar multa? Vai pagar a infração alguma coisa? Sim ou não? Não. É só no intuito educativo. É um puxão de orelha mesmo. Porque aí ele converteu em advertência por escrito. A multa, se eu pagar ela até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? 80. Quanto que eu vou ter de desconto? E se eu pagar depois do vencimento? 100% mais o juros Selic.
Que tipo de infração sofre o fator multiplicador? Gravíssima. Pode ser multiplicado quantas vezes mais o seu valor? De 2 a 60 vezes mais o seu valor. O que multiplica os pontos da gravíssima ou o valor em dinheiro? O valor em dinheiro. Quantos pontos vale uma infração gravíssima? 7. Grave. 5. Média. 4. Leve. 3. Quantos são as infrações? 19. Quantos são as penalidades? 19. O que é esses 19? É a soma de 7 mais 5 mais 4 mais 3. Dá 19 pontos. Se eu cometo 2 ou mais infrações gravíssimas, eu vou ser suspensa do direito de dirigir com quantos pontos? 20. 20 pontos. Se for uma infração gravíssima, quantos pontos eu posso chegar? 30. Nenhuma infração gravíssima, quantos pontos eu posso chegar? A 40 pontos. Certo? O que é a suspensão? É um tempo que a gente vai ficar impossibilitado de usar a habilitação. Hoje em dia pode ser com 20, 30 ou 40 pontos. Tudo depende da quantidade de infrações gravíssimas que a gente toma em um ano. Se eu tomo 2 ou mais gravíssimas, 20 pontos. Uma gravíssima, posso chegar até 30 pontos. Se eu não tive nenhuma gravíssima, meu prontuário pode contar 40 pontos. Entenderam aí? A suspensão pela primeira vez, ela varia de 1 mês até 1 ano. Segunda vez, ser reincidente, de 6 meses a 2 anos. E se eu for suspensa por crime de trânsito, eu posso pegar de 2 meses até 5 anos. Todo mundo que está suspenso de direito de dirigir é obrigado a fazer o curso de reciclagem. Se eu estou suspensa do direito de dirigir e sou pega dirigindo, qual é a penalidade que vai ser aplicada para mim? Penalidade. Vai ser, a minha habilitação vai ser cassada. Cassou minha CNH, elimina tudo. Quando que eu posso fazer um novo processo? 2 anos. Quando que caça a minha PPD? Quando que caça? Não, aquilo lá é a LDV. Quando que caça a minha PPD? Qual que é a validade da PPD? Que tipo de infração que eu não posso cometer nesses 12 meses? Gravíssima, uma grave, 2 médias e... Nada. Só isso. Gravíssima, grave ou 2 médias. Se eu cometo qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, a minha PPD vai ser o quê? Então, de novo, quanto que caça a minha PPD? Uma gravíssima, uma grave e 2 médias. Muito bem. Então, quando que caça? Quando eu cometo as infrações que eu não posso cometer num ano. Gravíssima, grave ou 2 médias. Caçou minha PPD hoje, quando que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente, logo em seguida, a qualquer tempo. Caçou minha CNH, eu tenho que esperar? 2 anos. Que tipo de condutor é obrigado a fazer o curso de reciclagem? Primeiro, qual é a carga horária do curso de reciclagem? 30 horas. 30 horas. E tem que fazer o exame teórico também, igualzinho vocês vão fazer amanhã. No curso de reciclagem, quem é obrigado a fazer? Condutores que estão suspensos do direito de dirigir, quem se envolver em acidente grave, quem precisar de reeducação no trânsito, quem for condenado judicialmente e quem é o infrator contumaz. O que é o contumaz? O que é isso? Ele é o teimoso, ele sempre comete as mesmas infrações. Como ele comete as mesmas infrações, ele precisa ser reeducado, ele precisa fazer o curso de reciclagem. Tá? Então, quais são as penalidades? Então, a gente tem quais penalidades? Advertência por escrito, multa, cassação da PPD, cassação da CNH, curso de reciclagem, suspensão do direito de dirigir. São 6 penalidades. Medidas administrativas só começa com a letra R ou T. Quais são elas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do CRLV, que é o licenciamento,
recolhimento do CRV, que é o recibo, e transbordo de excesso de carga. Na retenção do veículo, resolve o problema onde? No local. Quando não puder ser sanado o problema no local, qual é o documento que vai ser recolhido? O que o agente recolhe? O licenciamento. O licenciamento. Por exemplo, se o agente de trânsito me parou aqui no meio da Avenida Santa Cruz e ele constatou que o farol do meu veículo está queimado, qual é o documento que ele vai recolher? Porque tem como eu resolver o problema ali no meio da rua? Ele vai ter que me liberar para eu ir numa auto elétrica. Para isso, qual é o documento que ele vai recolher? É o CRLV, que é o licenciamento. Ele recolhe esse documento e me libera. Eu tenho que ir lá na auto elétrica arrumar meu veículo. Arrumo, faço uma vistoria geral, né? E vou passar lá pelo Ciretran para ele me devolver. Eu vou livrar da multa? Não. Eu vou livrar da infração? Não, mas resolveu tudo por ali. Mas na remoção do veículo, o que é isso? Eu estacionei na frente da tua casa e você precisa sair da garagem da sua casa. Você precisa sair. Você liga para a polícia manda fazer o que com o meu veículo? Guinchar. Vai levar ele para onde? É a remoção. Removeu daqui da frente da tua casa lá para o pátio do Detran. Quantos dias eu tenho para recuperar o meu veículo lá no pátio do Detran? 60 dias. Se eu não recuperar em 60 dias, meu veículo vai a leilão ou asta pública. Quando que recolhe minha CNH ou meu licenciamento? Minha CNH ou meu PPD? Quando que recolhe? Quando que recolhe meu documento? Quando que recolhe a minha CNH ou meu PPD? Recolhe se for de categoria diferente, se eu estiver conduzindo, recolhe. Se ela estiver vencida há mais de 30 dias, se eu for condenada judicialmente, se envolver em acidente grave, se for um motociclista conduzindo a motocicleta com faróis apagados com menor de 10 anos na garupa e se eu tiver suspenso ou cassado, recolhe o documento, tá? Tem que ser todos os fatores e tem que ser em ordem. Então depois vocês dão uma olhadinha no livro aí de novo. Quando que recolhe o meu licenciamento? Quando? Quando o agente me para no meio da via e eu não puder resolver o problema no local, qual é o documento que ele recolhe? Quando que o licenciamento é recolhido? Não, você resolveu o licenciamento. Quando que ele é recolhido, então? Quando o veículo for apreendido. Quando que recolhe o recibo? Não recolhe, porque ele é de porte obrigatório? Não é de porte obrigatório, então ele não recolhe. Transbordo de excesso de carga é peso excedente ou fora da